Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Luz Lambert Ação. Sou Bruno Lambert. Hoje eu queria trazer um novo quadro pra gente aqui. Talvez você seja como eu. Começou uma temporada de série, tava legal, terminou essa temporada, só que aí ela tem uma distância entre a próxima temporada. E aí quando você vai voltar a ver a temporada, quem disse que você se lembra do que aconteceu? Então esse quadro, antes de mais nada, é pra mim, porque eu estou muito esquecido das coisas. Então eu comecei a anotar um pouco do que acontece nos episódios e eu queria trazer hoje um novo quadro chamado Previously. Sim, aquele anteriormente em tal. Então hoje o Previously é sobre Gotham. Né? A quinta temporada de Gotham ela foi disponibilizada na Netflix faz pouco tempo e eu voltei a ver que eu estava na terceira temporada. Né? Na verdade eu vi as duas primeiras, então voltei a ver a terceira. Então eu tive que relembrar um pouquinho do que aconteceu nas temporadas anteriores. Então no vídeo de hoje eu quero trazer o Previously da primeira temporada de Gotham. A série tem como personagem principal o James Gordon, né, o Jim Gordon. Ele, logo por isso, já dá pra entender que a série não é uma série de super-herói. É uma série policial, que ela se desenrola no mundo de Gotham, no mundo de Batman. Então, no primeiro momento na série, ela já começa com aquela cena icônica dos pais do Bruce sendo mortos no beco. E desde então começa a investigação do James Gordon para descobrir o assassinato, né, os assassinos dos pais de Bruce. E aí a série começa a desenrolar nesse ponto. Né, ele chega à cidade, James Gordon é um novato em Gotham, então ele começa a entender como é que a cidade está bem bagunçada, como é que a cidade está tomada pela máfia. Então ela começa a desenrolar nesse ponto, começa a entender a cidade, começa a desvendar os mistérios, começa a desvendar crimes, começa a resolver esses crimes e entender muito mais como a cidade desenrola, junto com seu parceiro, o Harvey Bullock. O Bruce também, ele começa a investigar um pouco da morte de seus pais, porque foi muito estranho, né? Um casal, os pais deles eram a alma ali de Gotham, então ele acaba sendo morto e ele começa a investigar todo esse assassinato. Ao mesmo tempo que há uma guerra entre a máfia Falcone e a máfia do Maroni. Então são essas duas máfias que controlam Gotham. Agora, começando oficialmente, Previously, em Gotham, na primeira temporada, agora sim, spoilers. Um resumo de como é a temporada, bem resumão mesmo. Então James Gordon ele chega à cidade de Gotham, ele começa a exercer ali o seu papel de policial e logo de cara ele já se vê dentro da máfia, porque o Falcone comanda tudo ali, a polícia, e está em todas as áreas da prefeitura, em todas as áreas da cidade, então ele já se vê numa sinuca de bico, ele já se vê numa encruzilhada onde ele tem que provar a sua lealdade ao Falcone, porque tudo ali é do Falcone. Então ele é obrigado a matar o Pinguim, então ele finge na verdade que mata o Pinguim, que ainda na época era Oswald Cobblepot. Então ele finge matar o Pinguim, joga o Pinguim na água para provar essa lealdade ao Falcone. E o James Gordon ele é noivo da Barbara King, né? Uma socialite, uma moça bem rica. E ela começa a ficar incomodada com essa atitude do Jim. Porque ele começa a ser um pouco mais agressivo, usar forças, enfim, que não são legais. E ela começa a se incomodar com isso, começa a se afastar um pouco do Jim. Ao mesmo tempo que o Pinguim volta à cidade de Gotham. Né? Ele não morreu. Ele volta e começa a se infiltrar na família Maroni, que é a família que é rival do Falcone. Então ele se infiltra, começa a ganhar essa confiança, ao mesmo tempo que ele começa a trazer um caos para as duas máfias, porque havia um equilíbrio, querendo ou não. Mas ele começa a trazer de novo uma guerra entre essas duas máfias. Também temos Fish Mooney, uma das tenentes ali de Falcone, mas ela tem a ambição de chegar ao poder, de chegar ali a ser realmente a cabeça de todo o esquema, e ela acaba tentando puxar o tapete de Falcone, mas ele acaba descobrindo, muito por ajuda do Pinguim, que tudo isso foi um plano do Pinguim. Né? Se fingir de morto, se infiltrar na família Maroni para poder ser um espião de Falcone, para ele trocar informações. Então foi tudo um plano do Pinguim. Então a Fish ela acaba fugindo para não ser morta pelo Falcone. Só que nessa fuga ela é sequestrada e ela vai para um lugar onde pegavam os órgãos, então ela arranca o próprio olho. Ela doideira, mas ela volta junto com o exército para poder tomar Gotham. E
por conta dessas desavenças entre Jim, né, e a máfia, ao mesmo tempo que ele tentou entrar no esquema, ele fingiu entrar, ele era um homem leal, ele é um homem honesto, então ele, ao mesmo tempo ele criou inimigos ali com a máfia, principalmente com os altos oficiais ali da polícia que eram comprados pelo Falcone. E isso faz com que ele se envolva numa investigação de um homem, um serial killer, onde ele sequestra e mata as pessoas que o policial ama. Ele, sem saber disso, começa a entrar nessa investigação e esse serial killer, ele sequestra a Bárbara. Nesse tempo, né, a Bárbara já tinha largado de Jim por conta das atitudes dele, e ele estava namorando a doutora Lee, né, a médica legista ali da polícia, mas o serial killer só sabia de Bárbara, então ele sequestrou Bárbara. Nesse sequestro, né, ele acaba entrando na cabeça de Bárbara, acaba fazendo uma lavagem ali cerebral na cabeça dela, e ela acaba simplesmente matando os pais. Deu a louca nela, ela matou os pais, né, ele entrou na cabeça dela mesmo, e ela enlouqueceu de vez, né, tanto que ela encontra ali, ela ataca ali, se a Ali consegue se defender ali para que ela não a mate. E voltando um pouquinho no caso do Bruce, você vê que o Bruce ele ainda é um personagem secundário nessa série, ele começa a investigar mais a fundo o assassinato dos pais, e ele vê que uma parte da empresa dos pais, que ele ainda, por ser filho, né, ele herdou como dono, essa empresa está envolvida na morte dos pais dele. E ele tenta ir mais a fundo, ele consegue ver o quão podre a empresa do pai tem ali, né, no meio deles. E no último momento ele acaba achando uma sala secreta no escritório do pai, né, onde tem vários equipamentos, várias tecnologias, e acaba se envolvendo mais ainda em tentar fazer aquilo que o pai tinha começado a fazer. O que me surpreendeu, né, nessa série foi que eu achei que seria uma série bem simples, bem mais infantil talvez, mas ela é bem frenética, né, tem umas cenas de ação muito boas, né, tem umas mortes também meio frenéticas assim mesmo. E uma outra coisa que você vai achando interessante ao longo das séries, que você começa a ver o início de alguns personagens marcantes, principalmente os vilões. Então nós vemos os vilões, principalmente nós vemos o Pinguim, esse é o que nós mais já o conhecemos até pelo nome, os outros ainda não têm o nome de vilão. Então nós vemos o início do Charada, o início da Era Venenosa, do Espantalho, do Coringa, temos a Mulher Gato, né, que não é um vilão, não vilão, é bem estranho a história da Mulher Gato. Mas um pouquinho da história deles, né? A Era Venenosa, ela era uma criança onde a polícia armou a morte, né, do pai dela como se fosse o assassino dos pais de Bruce. Então foi todo um esquema ali da máfia, da polícia, de todo que controlava a Gotham para poder achar ali um culpado, e matou o pai dela. E ela também ficou sem a mãe e ficou nas ruas, órfã, né? Ficava junto com a Selina, ali que é a Mulher Gato, que ainda não é a Mulher Gato, ela é a Selina Kyle, que ela tem habilidades de viver na rua, então ela pula, escala, ela consegue se virar. E a Era Venenosa, que é a Eve Pepper, ela começa a ter o amor pelas plantas, então a gente já começa a ver ali a Era Venenosa sendo criada. O Pinguim, ele vai de o Oswald Cobblepot, que é o nome dele ali na série, que é um simples manda-chuva da Fish Moon ali, ele era um ajudante, então ele cresce, né, com as suas estratégias, com a sua malignidade, e acaba virando o Pinguim. No fim ainda ele consegue se livrar da Fish Moon, e consegue se livrar, trazer o caos ali na máfia, e o Maroni e Falcone, então todos acabam se dissipando, e ele se autodeclara rei de Gotham, com o Pinguim, o rei de Gotham. Nós vimos também o Coringa, né, o Jeremy, ele, numa história do circo, lá onde houve uma confusão, então eles acham uma mulher morta, e é a mãe do Jeremy. Ele, a princípio, se mostra bem inocente, bem tranquilo, bem simples ali, mas no final descobre-se que ele que matou a mãe. E ele, a sangue frio, conta isso, começa a dar risada, começa realmente a ter traços do Coringa ali, e é uma doideira. E vemos também o Charada. O Charada, ele é o Edward Nygma, ele é um nerd que trabalha aí na polícia e que gosta de charadas, gosta de
falar com as pessoas em charadas, mas até então é um nerd, é simples, ali não tem muita conversa com ninguém, não tem muita interação com ninguém, mas ele vê o amor da sua vida, a senhorita Kringle, que também trabalha na polícia, escapar dos dedos dele. Ele estava apaixonado pela moça e ela acaba namorando um policial. E ele vai atrás o policial ainda machucava, né, essa moça, ele vai atrás do policial, confronta o policial e acaba matando o policial. E desde então ele começa a ter dificuldades em lidar com a personalidade mais louca, mais xarope dele ali, e já começamos a ver ali indícios do charada sendo revelado. Então acho que um resumo bem simples ali para provavelmente você que já viu, você vai relembrar algumas coisas, vai te ajudar a ver a segunda temporada. Então é algo, como eu falei, algo que eu achei que seria interessante para mim ter essas anotações. Então vou passar para vocês, que provavelmente alguém é da mesma forma que eu, alguém é esquecido da mesma forma. Então espero que tenham gostado aí desse quadro de uma forma geral, falando sobre Gotham. Eu já disse, foi uma série que me surpreendeu muito pro bem, é uma série bem legal. Então já vai estar avisado ali que vai ter spoilers nesse vídeo, mas espero que tenha gostado, espero que tenha de alguma forma ajudado vocês a relembrar. Talvez você já assistiu tudo e estava querendo relembrar algumas coisas, então esse vídeo também é para você. Pretendo, né, trazer mais vídeos nesse sentido, de séries que eu tenho acompanhado, que eu voltei a ver, então eu esqueci as séries que eu já tinha anotado alguma coisa, porque não ficaria muito original eu buscar na internet um resumo. São anotações que eu fiz, são anotações que eu achei relevantes e criei esse breve resumo para um contexto geral de como aconteceu essa primeira temporada. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo Previously. Você vê como eu tô até chique falando inglês, mas é o anteriormente em Gotham. Esse foi o vídeo do Previously in Gotham na primeira temporada, gente. É isso, espero que tenham gostado. Um abraço.